Our message concerns the Jesus life and the Jesus ministry. A nossa mensagem tem a ver com a vida de Jesus Cristo e o seu ministério. The Christ connection is probably the most fundamental concept in Christianity. A conexão Cristo é provavelmente o conceito mais fundamental do cristianismo. The most vital basis for your faith, for your hope, for your love, and for your life. A base mais vital para a sua fé, para a sua esperança, para o seu amor e para a sua vida. The Christ connection. A conexão com Cristo. Or we could say the miracle connection. Ou podemos dizer o milagre da conexão. The Jesus of the Gospels with the Jesus of us today. O Jesus dos evangelhos conectado com o Jesus de nós hoje. Without miracles, sem milagres, Christianity is another dead religion. Cristianismo é mais uma religião morta. Without miracles, sem milagres, Christianity is a set of dogmas. Cristianismo é somente um grupo de dogmas. It's a creed. É uma crença. It's a ritual. É um ritual. It's a ceremony. É uma cerimônia. True Christianity is a miracle life. O verdadeiro cristianismo é uma vida de milagres. We're going to emphasize 7 basics about miracle Christianity. Nós vamos enfatizar 7 bases para o cristianismo de milagres. Through this series of lessons, através dessas aulas que vamos ter, you'll be like Peter and John walking with the Lord. Você será como Pedro e João caminhando no Senhor. You'll be like Mary sitting at his feet listening to his words. Você será como Maria, sentada aos pés de Jesus e ouvindo as suas palavras. I don't mean at my feet, at Christ's feet, through his word. Eu não quero dizer aos meus pés, mas aos pés de Cristo, ouvindo a palavra dele. You'll be like the believers after Jesus rose from the dead when he came back and talked to them. Você será como aqueles cristãos depois que Jesus ressuscitou e Jesus falou com eles. You'll be refreshed by a greater understanding of your own life and your own ministry. Você será refrescado com essas aulas sobre o seu entendimento da sua própria vida e do seu ministério. Your faith will be stronger. A sua fé vai ser mais forte. Your hope will be brighter. A sua esperança vai brilhar mais. Your love will be E deeper. o seu amor será mais profundo. Your life will be fuller. E a sua vida será mais completa. We base these Christ connection lessons. A base das nossas aulas de conexão Cristo, They're based on the first 4 verses in the book of Acts. Estão baseadas nos 4 primeiros versículos do livro de Atos. In English, that happens to be one sentence. Em inglês, isto acontece em uma só sentença. And it inspired me to think the first sentence in the book of Acts has 7 such fundamental lessons for us. E me inspira a pensar que na primeira sentença do livro de Atos tem 7 princípios fundamentais para nós. I call it the bridge sentence. Eu chamo isso de a sentença ponte. Or the connector. Ou um conector. The ideas that connect Jesus in the Gospels with Jesus in us. É a ideia que conecta Jesus dos Evangelhos com o Jesus que está em nós. We're going to be addressing 7 major questions. Nós vamos estar analisando as 7 maiores, mais frequentes perguntas. 7 that deal with 7 fundamentals in Christian life and ministry. E vamos lidar com as 7 bases fundamentais da vida cristã e do seu ministério. Let me share a little preview with you of what these lessons will be about. Deixa eu dar uma pequena previsão do que nós vamos estudar. Question number 1 for tonight. A primeira pergunta para nós hoje à noite: What fact unlocks the miracle life in us? qual é o fato que vai destravar o milagre em nossas vidas? We'll take a fresh look at the words, all that Jesus began to do and teach.
Nós vamos analisar de uma forma fresca as palavras, tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. And our subject will be our model, Jesus Christ. E o nosso assunto vai ser Jesus Cristo como nosso modelo. Question number 2. Pergunta número 2, For the second lesson. para a segunda aula. Here, tomorrow morning. Vai ser amanhã pela manhã. What makes the Christian faith more than a religion? O que é que faz a fé em Cristo mais do que uma simples religião? And we'll try to help you rethink the Jesus life and the words that say, until the day when he was taken up. Nós vamos fazer com que você repense as palavras de Jesus quando diz que até o dia em que ele foi recebido aos céus. And our subject will be our inspiration. E este assunto será uma inspiração para nós. If we're not inspired, we're dead. Se a gente não foi inspirado, nós estamos mortos. Question number 3. Pergunta número 3. What brings out God's best in a human person? O que é que traz o melhor de Deus em uma pessoa humana? We're going to look at the words that says Jesus, by the Holy Ghost, gave commandment to his followers. E aí nós vamos estudar a palavra de Jesus que diz: Jesus, pelo Espírito Santo, deu mandamento aos seus seguidores. And our subject is going to be E o nosso assunto será our response to his mandate, como respondemos à ordem de Jesus his call on our lives, e o chamado dele em nossas vidas. our loyalty to his will. E a nossa lealdade para com a vontade dele. A powerful lesson. É uma lição poderosa. Question number 4 for lesson number 4. Pergunta número 4, na lição número 4. What happens when we discover how much God trusts us? O que acontece quando a gente descobre o tanto que Jesus confia em nós? We'll take a fresh look at the words he commanded the ones he had chosen. E vamos fazer uma análise fresca nas palavras de que Jesus ordenou aqueles a quem ele escolheu. And our subject will be E o nosso assunto será our action, a nossa ação. because he has chosen us. Porque ele nos escolheu, He depends on ele us. depende de nós. He believes in Ele us. acredita em nós. What are we going to do about O it? que é que nós vamos fazer com isso? A great lesson. É uma grande aula. The next one, E a próxima aula question number 5 será a pergunta número 5, for lesson number 5. na lição número 5. What makes our Christian witness believable? O que é que faz o nosso testemunho como cristão algo confiável? Or let me put it another way. Deixa eu falar de uma forma diferente. What gives us credibility when we talk about Jesus? O que é que nos dá credibilidade quando nós falamos de Jesus? And we're going to look again at the awesome fact that Jesus showed himself alive by many infallible proofs. E nós vamos analisar novamente o fato maravilhoso de que Jesus se mostrou vivo para muitas provas infalíveis. And our subject will be our credibility in life and ministry. E o nosso assunto será a nossa credibilidade na vida e no ministério. He guarantees our witness. Ele garante o nosso testemunho. Question number 6 for lesson number 6. Pergunta número 6, na lição número 6. How does Jesus function today Como que Jesus funciona hoje? in our nation, Na nossa nação, in our community, na nossa comunidade, in our country? no nosso país? We're going to look at what many have overlooked, Nós vamos analisar aquilo que muitas pessoas não deram atenção. where it says Jesus appeared to his followers for 40 days Quando diz que Jesus apareceu aos seus seguidores por 40 dias, after his resurrection, depois da sua ressurreição, speaking to them concerning the things of the kingdom of God. falando com eles acerca das coisas do reino de Deus. Our subject will be E o nosso assunto será our legality. a nossa legalidade, His presence in us. a sua presença em nós. That puts the devil
in E trouble. isto coloca o diabo em problema. Poor devil. Pobre do diabo. Hallelujah. Aleluia. Every one of these lessons will take you to another level in your knowledge and therefore in your faith. Cada uma dessas aulas vai levar você para um novo nível de conhecimento e, portanto, na sua fé. You never need to try to have faith if you have knowledge. Você não precisa tentar ter fé se você tem conhecimento. Our legality, A nossa legalidade. our incontestable position in Christ. A nossa posição incontestável em Cristo. Question number 7. E a pergunta número 7 Lesson number 7. está na lição número 7. How big? Oh, this will trick you, Mr. Interpreter. How big can possible be in you? De que tamanho, essa vai ser difícil para o tradutor traduzir. De que tamanho o possível pode ser para você? Okay, pretty good. Pretty good. Pretty good. Ok, muito Yeah. bom, muito bom. Yeah. Muito bom. We'll look at what Jesus said about the Holy E a Spirit. gente vai ver o que foi que Jesus disse acerca do Espírito Santo. He told them they shouldn't depart, but wait for the promise of the Father. Ele disse que nós não poderíamos partir de Jerusalém, mas esperar a promessa do Pai. And our subject will be our experience. E o nosso assunto será a nossa experiência. His power, His virtue through us. O seu poder e a sua virtude através de nós. How He has transferred His life and His energy to us. Como que ele transferiu a sua vida e a sua energia para nós. So these 7 sessions will concern Jesus' ministry then in the Gospels, Então estas 7 aulas vão falar acerca da vida e ministério de Jesus no Evangelho. and Jesus' ministry now in us. E a vida e o ministério de Jesus em nós agora. What principles are indispensable Quais os princípios indispensáveis in order for us to continue what He began to do and teach? para que a gente possa continuar a fazer aquilo que ele fez e ensinou? All of these studies concerning the Christ connection, Todos esses estudos acerca da conexão com Cristo, they bring our focus to the point where the Gospels and the book of Acts join. vai trazer o nosso foco para o ponto onde os evangelhos e o livro de Atos se juntam. And when I think of the Gospels, E quando eu penso nos evangelhos, I think of our gospel. Did I say gospel? No. When I think of the book of Acts, quando eu penso no livro de Atos, I think of our gospels. eu penso no nosso evangelho. Check your Bible. Veja a sua Bíblia See what it says at the end of the book of Acts. e veja o que está escrito no final do livro de Atos. See if there's a finale to it. Veja se tem um final a isso. First, you might check the end of Romans. Mas primeiro veja o final de Romanos, That's an important que é book. um livro muito importante. See what it says at the end. E veja o que é que diz lá no final. I think it'll say Amen. Eu acho que está escrito Amém. Check Galatians. Veja Gálatas. Check Corinthians. Veja Coríntios. Check all of Veja them. todos eles. They got an amen at the end of them. Todos eles têm um amém no fim. But check your Bible in your language at the end of the book of Acts. Mas veja na sua Bíblia, na sua língua, o que está escrito no final do livro de Atos. There's no amen. Não existe amém. There's no wrap up. Não existe um final. Why? Por quê? Because the early followers of Christ Porque os primeiros seguidores de were Cristo continuing what Jesus began to do and say, estavam continuando a fazer aquilo que Jesus começou a fazer. and there's no end to it E não tem final. because we have taken up where they finished. Porque nós estamos dando continuidade aonde eles pararam. If the book of Acts was being recorded today, we would be part of it Se o livro de Atos fosse escrito hoje, nós estaríamos lá. because we are continuing the Acts of the Apostles. Porque nós estamos dando continuidade aos Atos dos Apóstolos. We are continuing the Acts of the followers of Jesus. Estamos dando continuidade aos Atos dos Apóstolos de Jesus. I don't agree with that title that the translators put on that book.
E eu não concordo muito com o título que o tradutor colocou neste livro. Acts of the Atos Apostles? dos Apóstolos? Yeah, I know they were there. Sim, eu sei que eles estavam lá. But there were thousands of believers in this book. Mas haviam milhares de cristãos neste livro They were in action too. que estavam também em ação. And how about us? E sobre nós, We're in action. nós também estamos em ação. Hallelujah. Aleluias. So I like to call it the Acts of the Believers. Então eu preferia que o título fosse Atos dos Cristãos. The Gospels of the Believers. E o Evangelho dos Cristãos. Well, you can think what you want to, but that's the way I Você feel pode achar o about que você quiser, mas eu acho e sinto dessa maneira. it. We are continuing what Christ began. Porque nós estamos continuando aquilo que Cristo começou. And the first 4 verses, right there where the book of Acts joins the Gospels of Christ. There's where we find these principles. E as 4 primeiras sentenças do livro de Atos é onde há a conexão do livro com os 4 evangelhos, e aqui que vamos estudar os nossos princípios. God's revelation in Christ. A revelação de Deus em Cristo. And it becomes His revelation through us. E isto inicia a sua revelação em nós. The Holy Spirit upon them became the Holy Spirit within us. O Espírito Santo que estava sobre eles se tornou o Espírito Santo que está dentro de nós. Christ with them in the Gospels E Cristo com eles no Evangelho is the unchanged Christ in us today. é o imutável Cristo que está em nós hoje. Believe that. Acredite nisso. No difference. Não tem diferença. The same Jesus O mesmo with Jesus, the same righteousness, com a mesma justiça, the same power, o mesmo poder, the same anointing a mesma unção, through you através de você, if you will allow Him. se você deixar ele entrar. And after these 7 sessions, you will. E depois dessas aulas você vai permitir. And Christ can continue His work in you, E Cristo pode continuar a obra dele através de você. the wonderful you that God has made. O maravilhoso você que Deus criou. What an honor, what a privilege to be born again and become a child of God. Que grande honra e grande privilégio nascer de novo e se tornar um filho de Deus. Jesus began in one person, Jesus começou a obra em uma pessoa, just 2 hands, apenas 2 mãos, 1 mouth, uma boca, 2 feet, 2 pés. because God could not come in us Porque Deus não poderia vir em nós because of the barrier of sin. por causa da barreira do pecado. This is what we're going to talk about in this session. E é isso que nós vamos falar nesta aula. But Jesus fixed us. Mas Jesus nos consertou. He ransomed us Ele fez com que a gente fosse mais belo. and made it possible to solve the only problem he had. E tornou possível resolver o único problema que ele tinha. With our sins out of the way, Depois que ele tirou o nosso pecado do caminho, Christ could come into us. Jesus poderia vir e habitar em nós. And now he has our hands Agora ele pode usar nossas mãos, and our feet os nossos pés, and our eyes to see os nossos olhos para and ver, our arms to embrace os nossos braços para abraçar and our mouths to witness. e a nossa boca para testemunhar. Greater things than these shall you do because I go to my Father. E coisas maiores vocês farão porque eu vou para o meu Pai. How wonderful that is. Como isto é maravilhoso. In the book of Acts, No livro de Atos, Christ was the model for the believers. Cristo foi o modelo para os cristãos. Their passion was to begin to continue what he began. A paixão deles era dar continuidade ao que Jesus começou. As I said, the book of Acts has no ending. E como eu disse, o livro de Atos não tem um final. It is still continuing through you, and through me. Porque ele continua sendo escrito através de você e através de mim. In our generation, Na nossa geração, we are the ones to continue Christ's ministry. nós somos aqueles que estão dando continuidade ao ministério de Cristo. In these sessions, you're going to learn. E nestas aulas você vai aprender. People are doing most of their praying, telling God what to do.
que a maioria das pessoas oram dizendo a Deus o que Deus tem que fazer, when He's already told us to do it. quando Ele já nos falou o que nós devemos fazer. We are the messengers. Nós somos os mensageiros. We are the ones to continue Christ's ministry. Nós somos aqueles que devem dar continuidade ao ministério de Cristo. Christ is not going to descend in your city, your village, Cristo não vai descer lá na sua cidade, nem na sua vila ou bairro, in a beautiful white robe vestido em um manto branco lindo, with a shining light com uma luz brilhando and a halo on his head, e um alvéolo na sua cabeça, and witness to the people about his sacrifice for them. e testemunhar para o povo do sacrifício que ele fez por eles. Not going to happen. Isto não vai acontecer. The only way the people will ever hear about Jesus is through our lips. E a única forma que as pessoas vão ouvir de Jesus é através dos nossos lábios. The best image they will have of Jesus Christ in your village is what they have when they see you. E a melhor imagem que as pessoas podem ter de Jesus Cristo é aquilo que eles veem em você quando te veem. Please don't forget that. Por favor, não esqueça disso. Christ lives in us. Cristo vive em nós. So we are the ones to continue the book of Acts. Então somos nós que vamos continuar o livro de Atos. How do we do it? E como fazemos isso? What are the secrets? Quais são os segredos? That's the purpose of these 7 lessons. Este é o propósito dessas aulas. The first principle. O primeiro princípio: Focus on Jesus as your model, as your example. foque em Jesus como seu modelo e como seu exemplo. Now, that sounds more or less ho-hum. I don't know what you do Isso with parece mais ou menos. that. You know, but think now with me a little bit. Mas pense comigo aqui um momento. Christ was their message. Cristo era a mensagem deles. Christ was their model. Cristo era o modelo deles. The early believers had discovered that God was like Jesus. Os antigos cristãos descobriram que Deus era como Cristo Jesus. There again, I hope I can help you see the significance of that E statement. mais uma vez, eu espero que você entenda esta frase que eu estou dizendo. The early believers, Os primeiros cristãos, they had abandoned their traditional, historic religion. eles abandonaram a sua tradição histórica religiosa. Because they discovered that what God was like, and that He was full of love. Porque eles descobriram como que Deus era e que Ele era um Deus cheio de amor. And it revolutionized their life. E revolucionou a vida deles. No one dreamed that God would be like Jesus. Ninguém sonhou que Deus seria como Jesus. It was the revelation that changed the world. Mas foi a revelação que mudou o mundo. That's why their message was Jesus. É por isso que a mensagem deles era Jesus. What's your message? Qual é a sua mensagem? Is Jesus the interpreter of God a revelation to you? Jesus, o intérprete de Deus, é uma revelação para você? Could you be like the ancient Hebrews? Será que você poderia ser como os hebreus antigos? They thought they knew what God was like. Eles achavam que sabiam como Deus era. He was mean. Eles eram críticos. He was judgmental. Eles julgavam. He'd kill you if you get close to Eles him. matavam quem se aproximava. Are you hearing me? Você está escutando o que eu disse? And that was their religion. Isto era a religião deles. They believed Eles it. acreditavam assim. Nobody dreamed that God was like Jesus, this kind person. E ninguém sonhou que Deus seria como Jesus, esse tipo de pessoa. It's the revelation that changed the world. Mas foi esta revelação que mudou o mundo. That's why their message was Jesus. É por isso que a mensagem deles era Jesus. Acts chapter 2. Atos capítulo 2, The message that Peter preached on the day of Pentecost. a mensagem que Pedro pregou no dia de Pentecostes. What was it? O que foi? Did he preach about tongues?
Ele pregou sobre línguas? Did he preach about the Holy Ghost? Ele pregou sobre o Espírito Santo? It was the day of Pentecost. No dia de Pentecostes? What was his message? Qual foi a mensagem? It was Jesus Christ. Foi Jesus Cristo. Chapter 2, Capítulo 2, verse 22 to 24. do versículo 22 ao 24. And I'm asking my interpreter to translate, to paraphrase, so that we can save time. Eu vou pedir ao tradutor para que possa parafrasear para salvar tempo. Peter said, Jesus of Nazareth was approved of God among you. Pedro disse que Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus entre vocês, By miracles and wonders and signs. por sinais, maravilhas e milagres. You've taken him and have crucified him. Mas vocês pegaram ele e o crucificaram. But God raised him up. Mas Deus o ressuscitou. What's your message on the day of Pentecost? What's your Pentecostal message? Qual é a sua mensagem pentecostal? Think about it. Pense sobre isso. In the Bible, Na Bíblia, the Pentecostal message was Jesus. a mensagem pentecostal foi Jesus. And I think it would be good that we return to that. E eu acho que seria bom se a gente voltasse para essa mensagem. Verse 32. Versículo 32. This Jesus hath God raised up, we are witnesses. E este Jesus que Deus ressuscitou, nós somos testemunhas. The day of Pentecost, O dia de the Pentecostes, message of Peter. a mensagem de What's Pedro. your message on Pentecost? Qual é a sua mensagem pentecostal? Think about it, young preachers. Pense sobre isso, jovens pregadores. Jesus said in John 15:26, Jesus disse lá em João 15, versículo 26. he said, the Holy Spirit will testify of me. Ele disse que o Espírito Santo vai testificar de mim. In John 16, Em João 16, verse 14 and 15, versículos 14 e 15, 2 times he repeated, 2 vezes ele the repetiu: Holy Spirit will take of mine and show it to you. o Espírito Santo vai pegar de mim e mostrar para você. The message of the Holy Spirit is Jesus. A mensagem do Espírito Santo é Jesus. Never forget it. Nunca esqueça isso. Acts chapter 3. Atos capítulo Peter 3. and John were focused on Jesus when they ministered to the impotent man, to the crippled man, the beggar. Pedro e João estavam focados em Jesus quando eles pregaram para aquele homem aleijado na porta do templo. This was new talk. Isto era uma nova forma de falar. In the name of Jesus of Nazareth, get up and walk. No one had ever said something like that before. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Ninguém ousou dizer isso antes. They were saying, our faith is in Christ. Eles estavam dizendo, a nossa fé está em Cristo. Our knowledge is about Jesus. E o nosso conhecimento é sobre Jesus. Jesus is not dead. Jesus não está morto. He is risen from the dead. Ele ressuscitou dentre os mortos. If he's alive, he has the same power that he used to have. E se ele está vivo, ele tem o mesmo poder que ele tinha antes. If he's dead, he has no power. E se ele está morto, ele não tem mais poder. You killed him. Vocês mataram ele. But God raised him from the Mas dead. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. In the name of this Nazarene, Jesus, whom you crucified, Em nome desse Jesus, o Nazareno, que vocês crucificaram, let the world know that God has raised him from the dead. deixa o mundo saber que Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Get up and walk. Levanta e anda. Wow. Uau! That's a short word for hallelujah, in case you don't know. Essa é uma palavra mais curta para aleluia, se você não sabe. In the name of Jesus, Em nome de Jesus, he was their focus. ele era o foco deles. Peter said to the high priest and to the rulers. Pedro disse Pedro disse ao sumo sacerdote e aos governadores. In Acts chapter 4, Em Atos capítulo 4. he said, by the name of Jesus Christ of Nazareth, Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, whom you a quem crucified, vocês crucificaram, whom God raised from the dead. mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Even by him does this man stand here before you, Foi por Lord. causa dele que este homem está aqui curado diante de vós. And there's no salvation in anybody else. E não tem salvação em ninguém mais. Fighting words. Palavras de guerra. What's your message? Qual é a tua mensagem? What's your witness? Qual é o teu What do testemunho? you talk to people about? Você fala para as pessoas de quem? Make Jesus your model. Faça de Jesus o seu modelo.
The Bible says in Acts chapter 4, A Bíblia diz em Atos capítulo 4, verse 33, versículo 33. with great power they gave witness of the resurrection of the Lord Jesus Com Christ. grande poder, eles davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. What's your power for? Para que é o poder que você tem? When the anointing of the Holy Ghost comes upon you, what's your message? Quando a unção do Espírito Santo vier sobre você, qual é a mensagem que você prega? Philip went to Samaria. Filipe foi para Samaria. What did he preach? O que foi que ele pregou? The Bible says in Acts 8, A Bíblia diz em Atos 8, verse 5, versículo 5, between 5 and 8, entre versículos 5 e 8, he went down to Samaria and preached Christ unto them. ele foi para Samaria e pregou Cristo para eles. Then an angel told him to go south to the desert, Então o anjo disse para ele para o sul, ao deserto, and he met this eunuch that was returning to Ethiopia, e ele se encontrou com o eunuco que voltava da Etiópia. and he joined this chariot, E ele encontrou uma carruagem found the guy reading in the prophet Isaiah, e viu que aquele etíope lia no livro de Isaías. and the Bible says E a Bíblia that diz Philip began at that scripture and preached Jesus to him. que Filipe começou com aquela escritura e pregou Jesus. Are you hearing me, my Vocês friends? estão me escutando, amigos? Jesus is our model. Jesus é nosso modelo. Jesus is our example. Jesus é nosso exemplo. Jesus is our mentor. Jesus é nosso mentor. Jesus is our leader. Jesus é nosso líder. You believe it? Você acredita? As soon as Paul was converted, Logo que Paulo se converteu, in Acts chapter 9, em Atos 9, verse 20, versículo 20, the Bible says, straightway he preached Christ, that he is the Son of God. a Bíblia diz que logo de cara ele pregou a Cristo como o Filho de Deus. Do you preach Jesus, that he is the Son of God? Você prega a Jesus como sendo o Filho de Deus? Preach it. Pregue. That's the power. Isto é o poder. That's what the Holy Ghost will anoint. É isto que o Espírito Santo vai ungir. There is a power in that declaration. Porque há poder nesta declaração. And unconverted people will believe on the Lord if you preach Jesus, that he is the Son of God. Porque os descrentes vão acreditar no Senhor se você pregar a Jesus como o Filho de Deus. I know what I'm talking Eu about. sei do que eu estou falando. I've stood on the platforms of mass evangelism Eu já preguei para grandes massas de pessoas. amidst oceans of people Entre aquele mar de pessoas. of another color, De outra cor. another nationality, De outra nacionalidade. another De language, outra língua. other religions. De outras religiões. I'm a stranger to them, Eu era um estranho para eles. but I'm a messenger from God. Mas eu era um mensageiro de Deus. And I declare Jesus is the Son of God, E eu declarei que Jesus era o Filho de Deus. raised from the dead. Ressuscitado dentre os mortos. Hallelujah. Aleluia. Alive in the now. E ele está vivo hoje. That's what I tell the people. É isto que eu digo para as And I pessoas. can't explain the power that there is in it. E eu não posso explicar o poder que tem nessa sentença. Paul said the gospel is the power of God to salvation to everybody that believes. Paulo disse que o evangelho é o poder para a salvação para todo aquele que crê. Preachers, declare Jesus. Pregadores, declarem Jesus. Teachers, teach Jesus. Professores, ensinem Jesus. Witnesses, talk about Jesus. Testemunhas, falem de Jesus. There's a power in your life. Tem um poder na vida dele. If you want to be anointed of the Holy Ghost, Se você quer ser ungido do Espírito Santo, witness of Jesus, testemunhe de Jesus. He will anoint that witness. Ele vai ungir este testemunho. If you're a dead preacher, Se você é um pregador morto, you might check up on what you're teaching. você tem que verificar o que é que você está pregando. Right. Certo? Yeah, think about it. Sim, pense nisso. They preached Jesus. Eles pregavam Jesus. Paul said in 1 Corinthians, Paulo disse em 1 Coríntios, chapter 2, verse 2, capítulo 2, versículo 2, I am determined to know nothing among you save Jesus Christ and him crucified.
Eu estou determinado a não saber nada dentre vós, a não ser Cristo crucificado. What are you determined to know among the people? De quem é que você está determinado a saber entre o povo? When we talk about Jesus, Quando nós falamos de Jesus, we're revealing God. nós estamos revelando Deus. You may try to go through the Old Testament and figure out how you can preach God. Você pode analisar todo o Antigo Testamento e descobrir por que nós pregamos Deus. You'll come up short. E você não vai muito longe. When you preach Jesus, Quando você prega Jesus, you are unveiling God. você está revelando Deus. When you unveil God, E quando você revela Deus, power is present. o poder está presente. Power to confirm His word. Poder para confirmar a palavra dele. In Antioch, Paul preached Christ. Em Antioquia, Paulo pregou a Cristo. Acts 13, Atos 13, verse 38. versículo 38. God has fulfilled the scriptures Deus cumpriu as Escrituras, in that He has raised up Jesus. que ele havia ressuscitado a Jesus. Through this man is preached to you the forgiveness of sins. E através deste homem foi pregado para vocês o perdão de pecados. And by him, if you believe, you'll be justified to salvation. E através dele, se vocês crerem, vocês serão salvos. Is that your emphasis? Esta é a sua ênfase. To the Thessalonians, Paul's message was Christ. E para os Tessalonicenses, a mensagem de Paulo foi Cristo. Acts 17, Atos 17, verses 2 and 3. versículos 2 e 3. Christ needed to suffer, Cristo precisou sofrer. and He rose from the dead. E ele ressuscitou dentre os mortos. And this Jesus, whom I preach to you, is the Christ. E este Jesus, a quem eu tenho pregado para vocês, é o Cristo. That message will be anointed. Esta mensagem será ungida. There is a supernatural power that accompanies that message. Há um poder sobrenatural que acompanha este tipo de mensagem. In general, Paul's message was Jesus. De um modo geral, a mensagem de Paulo foi Jesus. Acts 20, Atos 20, 20 and 21. versículo 20 ao 21. I've taught you publicly Eu vos ensinei publicamente, and from house to house, de casa em casa, both Jews and Greeks, para os judeus e para os gregos, repentance toward God que se arrependessem para Deus and faith toward our Lord Jesus Christ. e colocassem a fé para o nosso Senhor Jesus Cristo. Is your passion to testify of Jesus? Será que a sua paixão é testificar de Jesus? In prison at Rome, in his dying years, his final years, Quando Paulo estava preso em Roma, nos seus últimos anos, à morte. what does the Bible say in Acts 28, O que é que a Bíblia diz em Atos 28, verse 23? o versículo 23? Visitors came to him, Que pessoas vieram visitá-lo. and his ministry was to expound and testify about the kingdom of E God, que o seu ministério era expor e testificar acerca do reino de Deus, persuading them concerning Jesus. convencendo eles acerca de Jesus. And the last verse in the book of Acts, E o último versículo do livro de Atos it says, he received all that came to him, diz que ele recebeu todos os que vieram até ele, preaching and teaching those things which concern the Lord Jesus. pregando e ensinando aquelas coisas acerca do Senhor Jesus. What do you preach? O que é que você prega? What do you emphasize? Qual é a tua What ênfase? is your witness? Qual é o teu If you testemunho? want power in your life, Se você quiser poder na sua vida, teach Jesus. ensine Jesus. But that won't happen to you Mas isto não vai acontecer com você, unless a revelation comes to you. a menos que uma revelação venha até você. Because most of us are caught in the web of religion. Porque a maioria de nós somos apanhados na teia da religião. Now listen. Agora escute. The writer of Hebrews says in chapter 12,
O escritor de Hebreus disse no capítulo 12, he admonished us, verse 2, no versículo 2, he admonished us to look unto Jesus, ele nos advertiu para olhar para Jesus, the author and finisher of our faith. o autor e consumador da nossa fé. Then in verse 3 he said, consider him. E no versículo 3 ele diz, considerai ele. He endured such hostility of sinners. Porque ele superou a hostilidade dos pecadores. Consider what he suffered for you. Considere aquilo que ele sofreu por vocês, And you won't be weary and faint in your mind. para que vocês não desfaleçam. What should we consider about Jesus? O que devemos considerar sobre Jesus? That he suffered the judgment of sinners for us. Que ele sofreu o julgamento dos pecadores por nós. That he endured the cross and its shame in our name. E que ele suportou a cruz e a vergonha em nosso nome. Why? Por quê? To reconcile us to God. Para nos reconciliar com Deus. But why did he do that? Mas por que ele fez isso? Think, listen. Escute, He pense. did it to bring us to God Ele fez para nos trazer para Deus, without religion. sem religião. Don't miss this. Não perca isso. Jesus did this Jesus fez to isso bring us to God para nos trazer para Deus without religion. sem religião. Someone says, "Oh, you can't get to God without religion." Algumas pessoas dizem, você não consegue chegar até Deus sem religião. Yeah, I'm part of God. Sim, eu sou parte de Deus. God's in me. Deus está em mim. I'm in him. E eu estou nele. His Spirit's in O me. Espírito dele está em mim. I'm his messenger, Eu sou o mensageiro dele. and I have no religion. E eu não tenho religião. I learned. Eu aprendi. It was a revelation. Isto foi uma revelação. I can have Jesus. Eu posso ter Jesus I can have e life. eu posso ter a I vida. don't need religion. Eu não preciso de religião. This changed the world. Isto mudou o mundo. God loved us. Deus nos amou. He wanted us near him. E Ele quer que estejamos próximos dele. He wanted us to know E Ele quer que a him. gente conheça Ele. Nobody knew him in the Old Testament. Ninguém conheceu Deus no Antigo Testamento. Preachers, please listen to me. Pregadores, por favor, me escutem. You can't know God in the Old Você não Testament. pode conhecer Deus no Antigo Testamento. That was the problem with the plan. Este foi o problema com o plano. And God himself coped with the problem and set it aside and gave us a better way. E Deus em si mesmo resolveu o problema, colocou de lado e nos mostrou o melhor Knowing caminho. that religion, Com excuse me, licença, I'm sorry. desculpa. Knowing that religion would never bring us to God. Sabendo que a religião nunca iria nos trazer para Deus. Are you hearing me? Vocês estão me escutando? You can't know God in the Old Testament. Você não pode conhecer Deus no Antigo Testamento. I see preachers all over the world mixed up between the Old Testament and the New Testament. Eu vejo pregadores ao redor do mundo inteiro pregando entre o Antigo e o Novo Testamento. And they go back and they refer to Old Testament E eles scriptures voltam para se referir às Escrituras do Antigo Testamento, in New Testament context. em um contexto do Novo Testamento. They confuse people because they're E confused. confundem as pessoas porque eles também estão confusos. The old plan didn't work. O antigo plano não funcionou. The blood of bulls and goats never saved anybody. O sangue de touros e carneiros nunca salvou ninguém. Jesus Christ gave his blood as life a ransom for Mas us Jesus Cristo deu seu sangue e vida como remissão por nós, to bring us back from the clutches of Satan, para nos tirar das garras de Satanás, to redeem us, para nos redimir, to reconcile us to God, para nos reconciliar com Deus, to restore us in fellowship with God, para restaurar a nossa comunhão com Deus, to expunge us of our sins. para cancelar os nossos pecados. So there's no sin question left.
para que não haja mais nenhuma dúvida de pecado, and with the barrier of sin gone, e toda a barreira do pecado foi tirada, at last God could come home to me. para que, ao final de tudo, Deus pudesse voltar para casa, que sou eu. Me, that's where he wants to live. É em mim que Deus quer morar. Isaiah 59, Isaías 59, verse 2. versículo 2. Your iniquities have separated between you and your God. As suas iniquidades têm te separado entre você e Deus. But Christ's mission was to redeem us and save us. Mas a missão de Cristo foi nos redimir e nos salvar. 2 Peter 3, 9. 2 Pedro 3, versículo 9. The Lord is long suffering, O Senhor é longânimo, not willing that any should perish. não querendo que ninguém pereça, But we didn't want salvation. mas nós não queríamos a salvação, We had an opinion about God. porque nós tínhamos uma opinião sobre Deus. And millions of people are that way today. Milhares de pessoas são assim. I don't want your Christianity. Eu não quero o seu I've cristianismo. got my God, my formality, my ritual. Eu já tenho o meu Deus, a minha formalidade, o meu ritual. People will fight to defend their religion. Pessoas lutam para defender a sua religião. No religion reveals God. Nenhuma religião revela Deus. Only Jesus reveals God. Somente Jesus revela Deus. Humanity is distorted by religion. E a humanidade está distorcida pela religião. Romans 10 and 20. Romanos 10, versículo 20. God was found of them that sought not for him. Deus foi achado por aqueles que não o buscavam. The priests of the Hebrew religion O sacerdote da religião hebraica had made a religion out of Moses' law. criou uma religião a partir da lei de Moisés. And they reduced it to a ceremony E reduziram isto a uma cerimônia. and lost any idea of what God is like. E perderam qualquer ideia do que Deus era. Judges 2 and 10. Juízes 2, versículo 10. They knew not the Lord, Eles não conheciam o Senhor nor the works that he has done. e nem as obras que ele tinham feito. Matthew 13:15. Em Mateus 13, versículo 15. This people's heart is waxed gross. Pois o coração deste povo está endurecido, Their ears are dull of hearing. e ouviram de mau grado com seus ouvidos, Their eyes have they closed. e fecharam seus olhos. Why? Por quê? They preferred religion to what Jesus came to show them. Porque eles preferiam a religião mais do que o que Jesus veio ensinar para eles. Hebrews 10 and 5. Hebreus 10, versículo 5. When Christ came, Quando Jesus veio, he said, suffering, sacrifice, and offering, God does not want. ele disse que Deus não queria sacrifícios e nem ofertas. God does not want burnt offerings. Deus não quer ofertas queimadas. He has no pleasure in sacrifices offered according to the law. Ele não tem prazer em ofertas oferecidas de acordo com a lei. Fighting words. Palavras de luta. You see, Moses' law is no good. Veja que a lei de Moisés não era boa. This man said, God has no pleasure in sacrifices according to the law. Perceba que Deus não tinha prazer em sacrifícios de acordo com a lei. No wonder Stephen was killed because of his testimony. E além disso, Estevão foi morto por causa do seu testemunho. Are you hearing me? Estão me ouvindo? Jeremiah 5:31. Jeremias 5:31. Excuse me. Let's go to Hosea 6 and 6. Desculpe, vamos ver Oséias 6, versículo 6. I desired mercy, not sacrifice. Eu desejei misericórdia e não The sacrifício, knowledge of God more than offerings. e o conhecimento de Deus mais que ofertas. Jeremiah 5:31. Jeremias 5:31. This will shock you. Isto vai te chocar. Listen. Escute. The prophets prophesy falsely.
Os profetas profetizaram falsamente. The priests bear rule by their own power. E os sacerdotes governavam pelo seu próprio poder. And my people love to have it so. E o meu povo amava essas coisas. Isn't that a picture of today? Isto é uma imagem de hoje? Religion. Religião. It'll never show you God. Nunca vai te mostrar Deus. God wanted us, though we didn't want him. Deus queria a nós, mas a gente nunca quis Deus. 1 Corinthians 1:21. 1 Coríntios 1, versículo 21. Although the world knew not God, Ainda que o mundo não conheceu Deus, it pleased God to save them. agradou Deus salvar o mundo. John 1:10. João 1, versículo 10. He was in the world was made by him. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. But the world knew him not. Mas o mundo não o conheceu. He came to his own and his own received him not. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. But hallelujah, as many as received him, he gave life. Mas aleluia que todos os que receberam ele deu vida. So the big question, Então a grande pergunta, why are we to focus on Jesus? por que precisamos focar em Jesus? Answer, Resposta, Jesus was the only one who showed us God. porque Jesus foi o único que nos mostrou Deus. How did he show us God? Como que ele nos mostrou Deus? Well, of course, the Bible makes some statements. Com certeza a Bíblia nos declara, Matthew 1:23, em Mateus 1:23, call his name Emmanuel, God with us. e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. John 1:14, João 1:14. the Word was made flesh and dwelt among us, E a palavra se fez carne e habitou entre nós. and we beheld him. E nós o vimos. I see God when I see Jesus. Eu vejo Deus quando eu vejo Jesus. Jesus said in John 14:9, Jesus disse lá em João 14, versículo 9, whoever has seen me has seen the Father. todo aquele que me vê, vê ao meu Pai. Do you believe that? Você acredita nisso? John 5:18. João 5, versículo 18. The Jews sought to kill him because he said God was his father. Os judeus procuravam matar Jesus porque Jesus disse que Deus era o seu Pai. John 10:37. João 10, 37. Do you call me a blasphemer because I say I'm the Son of God? Vocês me chamam de blasfemador porque eu disse que sou filho de Deus? John 19:7. João 19, versículo 7. The Jews said, we have a law. E os judeus disseram, nós temos uma lei. By our law he ought to E die pela nossa lei ele deve morrer. because he makes himself the Son of God. Porque ele se fez como filho de Deus. He was God in the flesh. Mas ele era Deus em carne. We beheld him. E nós o vimos. He came and showed us a new Ele veio way. e nos mostrou um novo caminho. And for the first time in human history, E pela primeira vez na história da humanidade, we beheld what God is like. nós pudemos ver como que Deus era. I found his life is good. Descobrimos que a vida dele é boa. I found his love is compassion. Nós descobrimos o seu amor e a sua compaixão. I found his Holy Spirit is powerful. E descobrimos que o seu Santo Espírito é poderoso. I found Jesus has shown us. Eu descobri que Jesus nos mostrou. God is more interested in people than in laws. Deus está mais interessado nas pessoas do que nas leis. He is more interested in humanity than in holy rituals. Deus está mais interessado na nossa humanidade do que em rituais santos. He is more interested in communication than in commands. Ele está mais interessado em comunicação do que em mandamentos. He is more interested in mercy than in judgment. Ele está mais interessado em misericórdia do que em julgamento. In the Old Testament, E no Antigo Testamento, in Exodus 20 and 18, em Êxodo 20, versículo 18, God had spoken. Deus falou It had thundered. através dos trovões It was lightning. e dos relâmpagos. He spoke on a mountain. Ele falou em uma montanha. He said, if anyone touches the mountain, they'll Se alguém die. tocar nesta montanha, alguém morreria. The people said to Moses, E o povo disse a Moisés they removed and stood afar off. que eles se afastaram And they said to Moses, e disseram a Moisés, you talk to us, você fala conosco, but let not God speak to us lest we
die. Mas nós não queremos falar com Deus, preferimos morrer. But Jesus came. Mas Jesus veio. The law came by Moses. E a lei veio por But Moisés. grace and truth came by Jesus Christ. Mas a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. His grace comes to you today. E a graça dele se chega até você hoje. Preachers, preach Jesus. Pregadores, preguem Jesus. Teachers, teach Jesus. Professores, ensinem Jesus. The book of Acts begins O livro de Atos começa of all that Jesus began to do and teach. com tudo que Jesus começou a ensinar e a fazer. And there's no end to it. E não tem final para isso. We are continuing it. Nós estamos continuando isto. What are we doing? O que estamos fazendo? Let's continue what Jesus began to do and teach. Vamos continuar a fazer o que Jesus fez e ensinou. Oh Lord, I bless the people that have listened today. Senhor, eu abençoo as pessoas que me ouviram hoje. Let your power touch Que o them. teu poder possa tocá-los. Let revelation come E que a revelação venha in Jesus' name. em nome de Jesus. Live in us. Habita em nós. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém.